Olá, prezado internauta e telespectador da TV Jovial, seja bem-vindo ao programa Direto ao Assunto. Hoje o programa está voltado para a elevação da cultura jurídica dos cidadãos. No âmbito do estreitamento das relações entre a Provedoria de Justiça e as instituições públicas e privadas, o programa Direto ao Assunto tanto está a realizar esta programação voltada para a reflexão em torno dos direitos e liberdades reservadas aos cidadãos detidos e presos. Vamos refletir em torno da temática o papel do provedor de justiça na defesa dos direitos dos detidos e presos. Para abordar esta temática está conosco o técnico da Provedoria de Justiça, doutor Francisco Equiqui Ndunduma, a quem passo já agora a saudar. Seja muito bem-vindo ao programa Direto ao Assunto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estivermos a acompanhar. Exato. Para nós é um grande prazer estar nesta casa, que muito bem nos recebeu, para podermos falar sobre o papel do provedor de justiça na defesa dos direitos dos detidos e dos presos. Pois, muito obrigado já agora por ter aceitado o nosso convite. Para começar, a quem não saiba, quando estamos a falar de Provedoria de Justiça, de que é que nós estamos a falar? Esta instituição está voltada especialmente para quê e qual é a sua missão? O provedor de justiça pode ser definido como uma entidade pública independente que tem por objeto a defesa dos direitos, das liberdades e das garantias dos cidadãos, assegurando, através de meios informais, a justiça e a legalidade da atividade da administração pública. A instituição provedor de justiça, na concepção clássica da palavra, significa prover algo. No caso, a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Por um lado, prevenindo e, por outro lado, reparando as injustiças que a administração pública cometer contra os cidadãos. Então, esta é a ideia mais acabada do que é o provedor de justiça e quais são as suas funções. Ok. Como é que o provedor de justiça se posiciona entre os cidadãos e as instituições do Estado? O provedor de justiça possui atribuições e competências, o que pode ser também entendido como funções. Estas funções, dentre várias, estabelecidas no artigo 18 da Lei Orgânica do Estatuto do Provedor de Justiça, podemos destacar esta que compõe o nosso tema, que é a função de visitar os serviços penitenciários, devendo sempre que observar nestes serviços penitenciários a violação dos direitos dos reclusos ou situações que periguem a vida dos reclusos, o provedor de justiça deve recomendar ao órgão visitado que este supra ou recomendar a supressão imediata das constatações verificadas e depois informar o órgão superior sobre o facto constatado. Para dizer que, à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição da República de Angola e das leis avulsas, o cidadão recluso, detido, preso, entre outros, não deixa de ser um cidadão com direitos, com liberdades e garantias que devem ser asseguradas. Por isso, é proibido qualquer tipo de tratamento desumano e que viola a dignidade da pessoa humana. É nesse sentido que o provedor de justiça, como provedor, ou aquele que provê os direitos, deve então garantir que os reclusos tenham os seus direitos salvaguardados.
Aqui falando especificamente da detenção, estaremos a olhar para os prazos da detenção, que a lei determina que devem estar num tempo não superior a 48 horas, até que seja formalizada essa detenção. No caso, mediante a acusação por parte do Ministério Público. Por isso, quando pode ser até através dos familiares, porque o cidadão detido fica coartado dos seus direitos. Então, se os familiares, apercebendo-se que o seu familiar, o seu ente, está detido por tempo superior a 48 horas e esta detenção não ficou formalizada, não foi legalizada mediante acusação pelo magistrado, a prisão torna-se ilegal. E estando a situação ilegal, dá abertura para uma intervenção do provedor de justiça. O mesmo pode acontecer no estabelecimento penitenciário, quando o recluso cumprir a totalidade da sua pena e não for solto. Ou, vamos imaginar, o recluso cumpre a sua pena aguardando uma outra avaliação do processo, que acontece quando o processo é objeto de recurso. O juiz profere uma decisão, o advogado do condenado entende que a medida não foi justa, então recorre. E nestes casos, o processo tende a ser moroso. E caso o condenado estiver a aguardar pela solução do caso dentro do estabelecimento penitenciário, então, não havendo um desfecho célere, neste caso, estaremos diante da morosidade processual, que é também objeto de intervenção do provedor de justiça no sentido de salvaguardar os direitos dos detidos e dos presos. Pois, esta aqui é uma questão da qual muita gente tem tanto apresentado algumas dúvidas sobre direitos reservados aos detidos e presos. Fica aqui alguma ideia de que o facto de os detidos, no caso, terem a sua liberdade privada, já não dispõem de qualquer direito. E o doutor acabou fazendo referência aqui a alguns direitos fundamentais. Que outros, a par destes que já fez referência, que está associado à morosidade processual, há outros direitos fundamentais que gostaria aqui de frisar? Exato. Quanto a esta questão, eu vou tentar colocar num horizonte constitucional, que vai do artigo 22 ao artigo 88. A dizer que as disposições constitucionais do artigo 22 ao artigo 88 é onde se circunscreve o âmbito de intervenção ou o âmbito de atuação do provedor de justiça. Do artigo 22 ao artigo 88 é onde consta os direitos fundamentais, direitos e deveres fundamentais. Ali poderemos encontrar o direito à vida, o direito à integridade física. Aqui algumas pessoas até dizem o seguinte: quem estiver preso deve apanhar algumas agressões. Sim, tem que apanhar. E não é essa a nossa linhagem jurídica. Porque o recluso tem também direito à integridade física. Não pode ser violada a integridade física do recluso. E também deve ser salvaguardada a vida. O direito à vida deve ser salvaguardado. Aqui, nos atendo a esta lógica, estaremos a olhar, neste primeiro caso, para as condições humanas do recluso. Significa que, para podermos salvaguardar o direito à vida, devemos garantir que o recluso tenha condições mínimas de sobrevivência. E uma dessas condições mínimas de sobrevivência é a alimentação. O recluso deve ter alimentações diárias no estabelecimento penitenciário,
ou mesmo enquanto estiver detido numa unidade policial, no caso, numa cela de transição, deve ter acesso à alimentação. Não sendo possível, os familiares do detido devem ter essa prerrogativa de poderem providenciar alimento ao seu familiar ou afim. E o estabelecimento penitenciário tem essa obrigação de garantir que os reclusos tenham pelo menos um pequeno almoço, um almoço e um jantar. E que tenham também direito a visitas, um direito constitucional, tenha direito a um advogado, tenha direito a se confessar, se precisar, falar com um pároco, no sentido de manter também a sua liberdade religiosa, porque é também um direito fundamental, o direito a professar uma denominação, uma crença, exatamente, a professar uma crença. Então, o recluso, estando nesta aflição, pode solicitar a direção do presídio e o presídio deve, então, permitir que o mesmo possa usufruir destes direitos. Pois, e ainda, na sua experiência, como técnico, tanto da Provedoria de Justiça, tem recebido muitas queixas de violações de alguns destes direitos que acabou de referir? Exatamente. Primeiro, tal como dissemos no início da nossa abordagem, é uma das nossas atribuições, ou uma das atribuições do provedor de justiça, visitar os estabelecimentos penitenciários. Sendo este um dever legal, temos feito visitas regulares aos estabelecimentos penitenciários. Primeiro, aqui no Ambo, nós temos 12 estabelecimentos penitenciários, sitos no Cambiote, que é o presídio militar do Cambiote, e o outro, que é uma penitenciária civil, que é o estabelecimento penitenciário também do Cambiote. Nestes 12 estabelecimentos penitenciários, a começar pelo presídio militar, até poucos meses, realizamos uma visita ao presídio militar, onde ouvimos os reclusos, os presos militares, que apresentaram as suas preocupações, algumas relacionadas ao excesso de prisão preventiva, outras relacionadas à situação dos salários, porque uma especificidade dos presos militares é que muitos deles não estão expulsos da corporação, então, encontrando-se encarcerados, há necessidade de garantir que os salários continuem a ser pagos regularmente, entre outras situações. Ouvindo-se estas preocupações, foram agendados encontros com os órgãos que intervêm na administração da justiça militar. Estamos a falar do Tribunal Militar, da Procuradoria Militar e da Polícia Judiciária Militar. Com estas entidades foram abordadas as preocupações trazidas do estabelecimento ou do presídio militar e estas preocupações tiveram solução. Já no presídio civil ou no estabelecimento penitenciário civil do Cambiote, também temos tido intervenções regulares a título exemplificativo. No ano passado, nós visitamos o estabelecimento penitenciário do Cambiote, onde verificamos que haviam 4 reclusos com excesso de prisão efetiva, ou o que juridicamente se chama pena expiada, que acontece no caso seguinte. O recluso é condenado, por exemplo, a 5 anos, este cumpre os 5 anos que foi condenado, porém, por alguma situação, no caso de morosidade processual, o recluso estava na penitenciária há 6, 7 anos. Mais do que o tempo que tinha sido condenado. Que nós consideramos uma violação grave dos direitos do preso ou do recluso. E, de forma perentória, no sentido de garantir
a defesa dos direitos, liberdades e garantias destes reclusos, à medida que se achou conveniente, até aquele momento, foi então despoletar uma providência cautelar de habeas corpus, que é uma providência excepcional que visa garantir o direito à liberdade nos casos de prisão ilegal ou prisão arbitrária. Pois. Então, ali, quando dá-se entrada essa providência de habeas corpus, que legalmente responde-se em 5 dias, esta providência dá entrada no Tribunal Provincial, no caso, no Tribunal ou na sala do juiz-presidente, no gabinete do juiz-presidente. Então, ali em 5 dias é respondida esta providência e os reclusos naquela condição são imediatamente restituídos à liberdade. Então, são exemplos da nossa diante desta situação, há tanto algumas partes que, tanto no caso de o recluso ter de passar mais tempo do que aquele que foi efetivamente condenado, há ali algumas partes que são chamadas para terem que cumprir ou assumir algumas responsabilidades? Exatamente. É importante aqui fazer referência que tanto o processo civil quanto o processo penal possui a natureza de alguma forma personalista, para dizer que nós, como provedoria, podemos ter uma intervenção no sentido de assegurar os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais. Mas nós temos um limite. E o nosso limite, em termos simples, circunscreve-se nos meios graciosos. Ou a nossa intervenção circunscreve-se num âmbito administrativo, especialmente ao se tratar dos órgãos que intervêm na administração da justiça. Aqui para dizer que quando nós tivermos que intervir numa situação que corre no tribunal, que corre na Procuradoria da República, a nossa intervenção circunscreve-se no âmbito administrativo. Então, neste caso em que o recluso teve o seu direito violado, o que nós fazemos é encorajar que este recluso, sentindo-se prejudicado, constitua um advogado, e nós até podemos auxiliar nesse processo. Temos recebido pedidos de intervenção dos cidadãos, que nós temos encaminhado à Ordem dos Advogados, solicitando patrocínio judiciário a estes cidadãos, no sentido deles poderem ir atrás de alguns direitos que a lei lhes reserva. Não há indemnização nenhuma? Haverá indemnização caso o recluso constitua um advogado e, nos meios próprios, solicite essa indemnização. Muito bem. E ainda seguindo, tanto a falar sobre os direitos reservados aos reclusos, há uma outra questão. No caso de um recluso ver um direito violado associado, por exemplo, às condições no estabelecimento penitenciário, visto que tem a sua liberdade privada, como pode denunciar ou expor, exigir que os seus direitos venham a ser cumpridos? É simplesmente por via dos familiares ou mesmo o detido também tem a prerrogativa de poder tanto exigir a observância dos seus direitos? Certo. Aqui é importante trazer à luz um fundamento da intervenção do provedor de justiça, tal como dissemos na sua definição, é que o provedor de justiça tem como princípio a informalidade. É a principal característica da intervenção do provedor de justiça e da existência da própria instituição. O princípio da informalidade, que, em poucas palavras, diz que intervir através de meios informais significa que a queixa ao provedor de justiça dispensa a constituição de advogado, pode ser feita através do WhatsApp,
por chamada telefônica, por carta apresentada nas instalações da provedoria, dentre várias formas. O que significa que todo e qualquer meio à disposição do recluso que lhe permita fazer uma denúncia ou apresentar uma queixa à Provedoria de Justiça é válido para ser aberto um processo na Provedoria de Justiça. Significa que, se o recluso tiver contato com algum telemóvel no presídio, de alguma maneira, e através deste telemóvel poder fazer uma queixa na Provedoria de Justiça, pode ser aberto um processo com vista à regularização da situação apresentada. Se um familiar, mediante visita ao seu parente na penitenciária, e este parente denunciar alguma violação dos direitos dos reclusos, também podemos abrir um processo. E, como dizíamos, caso nós, ao nos deslocarmos ao estabelecimento penitenciário, e geralmente nós pedimos ao estabelecimento penitenciário que mobilize os reclusos que ficam numa área comum e perguntamos quem tem uma preocupação a apresentar. Ok. E de modos a garantir o sigilo e a segurança do recluso, Sim. não pedimos que este apresente a sua preocupação, se calhar em frente dos efetivos, mas pedimos sempre uma área isolada, onde é possível ouvir o recluso com alguma segurança e este apresentando a sua preocupação, será nossa tarefa procurar regularizar a mesma. Pois, estamos já a ficar sem tempos. Que outros mecanismos de fiscalização a Provedoria de Justiça tem para aferir as condições que tanto as penitenciárias dispõem aos reclusos, assim de forma muito resumida? Ok. Bom, a primeira opção é sempre constatar com os próprios olhos. Nestes casos, não apenas o provedor de justiça visita o estabelecimento, mas também as delegações, mediante os seus técnicos, têm se deslocado a estes locais de internamento. Para além destas opções, tal como dizíamos, temos também a opção de receber denúncias, tanto em que o cidadão se identifica, quanto denúncias anônimas. E quanto a isso, temos cooperado com os órgãos de comunicação social, que através de uma reportagem, através de uma publicação, quer seja nos jornais, nas redes sociais, em que mostra-se ou apresenta-se algumas situações preocupantes nestes estabelecimentos penitenciários, tem motivado estas deslocações ao estabelecimento penitenciário e também nos encontros regulares que se realizam dos órgãos que intervêm na administração da justiça, onde está incluído os serviços penitenciários, a delegação do interior, a delegação da justiça, a própria Provedoria de Justiça, os tribunais, a Procuradoria. Dentro desta organização, apresentam-se as condições ou as dificuldades que enfrentam os estabelecimentos penitenciários e, constatando-se estas dificuldades, sempre que a situação exige, tem essas situações merecido uma intervenção da nossa parte. Pois, e sabemos nós que a Provedoria de Justiça não substitui aquilo que são as competências dos tribunais. E a minha pergunta é, a relação da Provedoria com os tribunais é considerada saudável a nível da província do Ambo, assim, também de forma resumida, visto que temos pouco tempo? Certo. O Provedor de Justiça não trabalha sem a cooperação institucional dos órgãos. O Provedor de Justiça existe com a cooperação das outras instituições. Para dizer que a cooperação com as instituições locais é saudável, nunca se verificou situações alarmantes,
Mas é importante sempre encorajar essa cooperação dos órgãos da administração pública com o provedor de justiça, tendo em conta o que foi adiantado, que o provedor de justiça, sem a cooperação institucional, não Muito bem. existe. E para garantir os direitos dos cidadãos, é imperiosa essa cooperação. Pois. Muito bem, estamos já mesmo na reta final, mas não nos vamos sem antes pedir ao doutor que faça assim, tanto em linhas gerais, ou seja, uma nota final, sobretudo dirigida às famílias com reclusos e também a reclusos que eventualmente nos possam acompanhar, porque é uma temática que tem precisamente a ver com estes cidadãos que se encontram na condição de liberdade privada. Gostaria de deixar uma mensagem, por favor, eis o momento. Acho que, certo, a nossa palavra última é de encorajamento. Aqueles que estão encarcerados, sabemos que não é uma realidade fácil, mas que serve essencialmente para reintegrar os nossos compatriotas, cidadãos, nesta posição de liberdade reduzida. Pois. Portanto, aos familiares, o nosso encorajamento no sentido de procurarem as nossas instalações ou mesmo a nossa página no Facebook, que também tem sido objeto de algumas queixas ou denúncias apresentadas na nossa página. E neste sentido, sempre que observarem alguma violação dos direitos dos vossos familiares, não se limitem a reclamar, não se sintam intimidados por ser uma instituição que está a violar os direitos dos vossos familiares. Por isso, denunciem, apresentem as suas preocupações à Provedoria de Justiça, porque a Provedoria de Justiça tem como lema que o cidadão é a nossa preocupação, o cidadão é a nossa ocupação. Mais direitos, mais cidadania, mais cidadania, mais direitos. Pois, é com esta mais direito, mais cidadania, aprendemos agora com o doutor. Resta-nos, senão, agradecer a presença do doutor aqui no espaço Direto ao Assunto. Esperamos que nas próximas vezes venhamos ter-te novamente aqui para podermos então contribuir para a elevação da cultura jurídica dos cidadãos, este exercício que é de suma importância naquilo que é a atividade jornalística. Voltando para si, prezado telespectador e internauta, agradecemos a sua presença. Muito obrigado por ter estado ali do outro lado. Este é o programa Direto ao Assunto, onde várias temáticas voltadas para a sociedade são abordadas de forma direta e, claro, sem qualquer rodeio. Portanto, nós voltamos nas próximas edições com mais novidades aqui na abordagem que se impõe voltada especialmente para si. Obrigado e estamos juntos.